Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí hoje sobre a questão da competitividade, né? Para começar, né, eu gostaria de dizer, né, que em alguns sentidos a competitividade ela pode ser uma coisa banal, como por exemplo, né, o caso da competição esportiva, em que as pessoas, né, competem só para ver quem é o melhor em alguma modalidade, né? Então, vou fazer agora uma pergunta, né? Você, honestamente, você acredita que quem é que é o melhor de ping-pong tem alguma função social nobre, né? E não tenha dúvida, né, que mesmo não tendo uma função social nobre, né, pode divertir algumas pessoas e gerar oportunidades para outras. Mas isso eu não diria que é nada essencial para a sociedade, né? Então, eu basicamente trago uma cola aqui do livro 700 Experimentos, do professor Valdo Vieira, em que ele aborda, né, na página 361, algumas atitudes que ele considera antiproexes, né? Então, no item 28 ele fala sustentar a conversa fiada todo dia sobre jogos de futebol do campeonato, né? Então, vamos pôr isso em perspectiva agora, né? Essa informação. A Proexis, para quem não sabe, é como a Conscienciologia chama uma missão de vida, né? Em que a pessoa, por meio das reformas íntimas delas e das gestações conscienciais, consegue ser bem-sucedido nessa missão, né? Então, as gestações conscienciais seriam justamente coisas que a pessoa faz, né, para ajudar as outras pessoas e, notadamente, o ápice, né, seria o livro escrito, o artigo, né? E o professor Valdo Vieira ainda fala, né, que o jogador de futebol, ele basicamente ele vende o seu corpo, né? Que seria melhor, né, a pessoa procurar alguma coisa para viver do mental, né, não do próprio corpo, né? E nesse sentido, né, é a própria pessoa, né, que escolheu a sua missão de vida. Então, eu diria que há missões mais fáceis e também aquelas missões mais difíceis, né? As missões mais fáceis normalmente estão ligadas, né, às emoções e ao trabalho físico, né? Enquanto que as missões mais difíceis, né, normalmente estão ligadas a atividades mentais e à criatividade em geral, né? Então, se você considerar, né, em termos de dificuldade, né, será que é mais fácil aprender a varrer a rua ou a construir a tecnologia que permitiu surgir a internet, né? E veja, né, eu não estou dizendo que varrer a rua é uma coisa inútil, e eu diria que é uma profissão muito digna, muito necessária, mas não costuma ser um grande desafio para uma pessoa aprender a fazer isso, né? Já para criar uma tecnologia como a internet, né, foram necessários anos de estudos e mais uma porretada de cientistas aí trabalhando junto para construir essa tecnologia. Gostaria de dizer ainda, né, que em época de inteligência artificial, como a que estamos vivenciando hoje, né, se o ser humano ele não quiser ficar para trás, né, e manter a sua competitividade, ele vai precisar aprender, né, e se qualificar, porque cada vez mais, né, as tarefas repetitivas elas irão ser, né, de alguma forma automatizadas, né. Em outros casos, né, eu diria que a competitividade pode ser algo positivo, né, como por exemplo a competição, né, em que uma pessoa, através de uma prova, ela compete por uma vaga numa universidade que vai cursar o curso de engenharia civil, né. Para mim parece útil, né, e lógico que enquanto sociedade selecionar os melhores engenheiros que a gente pode, né, isso é uma coisa positiva, né? Porque quem é que não ia querer um engenheiro capenga para projetar e construir um edifício, né? Ou até mesmo quem é que ia querer engenheiros furrecas para construir um avião, né? E você se sentiria, né, confortável usando um avião projetado por um péssimo engenheiro, um engenheiro que só tem um diploma? E outro questionamento, né? Você se sentiria confortável em ser atendido por um médico que teve uma formação ridícula e desatualizada, né? Então, eu gostaria só de abrir um parêntese, né, para dizer que é falso, né, que a medicina de Cuba é a melhor do mundo, né? Isso é uma fake news espalhada à torta e à direita aí na internet, que a realidade é bem distante disso. Se você não sabe, vá lá no canal da Zoe Martinez, que ela é uma cubana que hoje mora no Brasil. Ela vai te falar, mandar a real lá no canal dela sobre como é que é a vida lá em Cuba, né? E vários colegas, né, médicos formados aqui no Brasil, né, me falaram horrores acerca da qualificação dos médicos cubanos que vieram para cá, que não sabiam minimamente nem o que era
uma diabetes, né? Uma doença, né? E gostaria também de abordar agora outro viés da competitividade, né? A competitividade na economia, né? E eu gostaria de destacar, né, que eu basicamente não considero o sistema capitalista um sistema perfeito, está longe disso, mas em todo lugar onde foi implantado a única alternativa que tivemos, né, o socialismo, o resultado foi desastroso para esses países, né? Então, explicitemos, né? Eu vou explicitar agora basicamente, rapidamente, como funciona a economia do capitalismo, né? No capitalismo, né, o mercado é regido pela oferta e a procura, né? São as pessoas que escolhem o que elas desejam e podem consumir de acordo com aquilo que ela tem de dinheiro, né? E quando você tem cada vez mais pessoas que estão produzindo coisas em troca de dinheiro, naturalmente qual que é a tendência, né? A quantidade de coisas existentes para serem consumidas aumenta, né? E se há muitas pessoas que não produzem e um governo tem um programa de renda básica, na prática, né, são as pessoas produtivas, né, que sustentam essas pessoas, né? Há aquele mito, né, de que seria só taxar as grandes fortunas, só que se você fizer a conta, vai ver que por mais dinheiro que tem uma pessoa, ela não pode custear todos os impostos, né? É matematicamente impossível fazer isso. Sempre serão as pessoas pobres, produtivas, que vão pagar a maior parcela dos impostos, né? Porque é muita gente, né? Embora o imposto individualmente seja um valor absoluto pequeno, por ser muita gente, a riqueza dessas pessoas é maior do que as maiores riquezas, né, de pessoas comuns, né? E ainda existe, né, o problema de que quando você toma o dinheiro de outra pessoa, né, como é que você vai estimular que ela continue produzindo coisas, né, para que na sociedade haja mais coisas para serem consumidas, né? A analogia que eu faço seria mais ou menos como você matar uma galinha dos ovos de ouro e ainda querer que ela bote ovos, né, depois de morta, né? Então, eu gostaria de mandar a real agora aqui que dinheiro e riqueza são coisas diferentes, né? O dinheiro é basicamente um pedaço de papel colorido e imprimido pelo governo, né? A riqueza são as coisas que eu posso consumir com o meu dinheiro, né? E eu diria que os marxistas, eles vivem, né, uma ilusão dinheirista, né? A ideia de que existe, né, a questão da exploração da classe trabalhadora e a solução seria basicamente a estatização dos meios de produção. É basicamente uma ideia deletéria, né? Todo país em que isso aconteceu sofreram empobrecendo a população toda, né? E a ideia de que seria o governo que decidiria, né, o que deveria ser produzido e quem receberia o que foi produzido é um dos erros aí, dos maiores erros do marxismo, né? Eu diria que ninguém pode saber o que é melhor para si, né, do que a própria pessoa, né? O governo não tem como saber, né, o que é melhor para cada indivíduo único de um país, né? Então você está matando um país por duas vias, né? E você, ao eliminar a recompensa pela produção, você desestimula a produção. E ao escolher o que deve ser produzido e distribuído, você vai ter uma massa de pessoas insatisfeitas, né? Então, as pessoas ficam duplamente mais pobres, né? Há menos coisas para que elas consumam e não há nenhum tipo de variedade, né? E gostaria de abrir um parênteses aqui, né? Falando por que a União Soviética acabou, né? Boris Yeltsin, né? Que ele visitou, né, os Estados Unidos e resolveu quebrar o protocolo, né, para ver como é que pessoas comuns viviam nos Estados Unidos, né? Na União Soviética era costumeiro, né, supermercados com prateleiras vazias e a falta generalizada de coisas, né? E a partir da percepção dessa visita, né, ele viu com os próprios olhos a abundância, né? Tudo quanto é tipo de produto no supermercado tinha, né? E foi quando ele viu que o caminho que a União Soviética estava tomando era um caminho equivocado, né? Nesse sentido, né, a competição econômica é sadia e positiva, né, principalmente para as pessoas mais pobres, porque através da competição, né, o mesmo dinheiro pode comprar mais coisas, né? Se você estatizar toda a produção e jogar a culpa da falta de desenvolvimento econômico por causa de embargos, é um contrassenso sem tamanho, né? E não dá, né? Não há como você colocar a culpa do não desenvolvimento econômico de países em embargos, mas justamente porque eles não aceitam o princípio básico da economia, que é a livre concorrência, né? Se não há livre concorrência, não há preço competitivo. E se não há preço competitivo, um produto não tem alcance, né, no mercado internacional. E é simples assim, né? E também, né, a estatização da produção e a marcação de preços, né, nunca deixou nada de positivo, né? Se há a recompensa, se não há, né, a recompensa pela produção, basicamente a produção cai, né?
se a marcação de preços, o que vai acontecer no mercado ou vai existir um mercado negro, ou as prateleiras dos mercados vão ficar vazias, né? Só existem essas duas possibilidades. Mesmo porque ninguém vai aceitar, né, ter uma empresa para dar prejuízo, né? E quando existe, né, a escassez extrema das coisas que são produzidas, quem conseguir comprar primeiro, né, vai poder vender no mercado negro, né? Porque se as pessoas estão muito necessitadas, elas terminam pagando um preço maior, né? Então, de outra forma, né, a lei da oferta e da procura se realiza de uma forma perversa, né, pior, né, do que no próprio capitalismo. E a competitividade econômica, eu diria que é altamente útil para a sociedade como um todo, especialmente para a pessoa mais pobre, né? E eu diria que é uma obsessão, né, pela eficiência por parte de empresários e empreendedores, porque justamente ele sabe que se ele conseguir produzir mais com menos dinheiro, isso vai ser bom para ele, né? E ele vai vender mais para mais pessoas e vai ser bom, né, para as pessoas comuns que vão poder consumir um item mais barato, né? E ainda não existe, né, uma tecnologia econômica confiável mais eficiente, né, do que o próprio livre mercado, né? Para não dizer que não existe pesquisa, né, nesse sentido, existe uma pesquisa, né, que meio que simula o uso da inteligência artificial na economia, né? E com resultados ligeiramente melhores do que o livre mercado, né? Mas é importante ter em mente que isso se trata de uma simulação, né? Não tem garantia de que isso vai funcionar realmente no mundo real. O que funciona é o que tem funcionado nos últimos anos, é a questão do livre mercado. Não tem nada melhor para a economia nesse sentido, né? E gostaria de fazer um comentário, né, um parênteses, basicamente para comentar, né, que quando o governo imprime dinheiro, né, e a produção de coisas não se altera, basicamente o que ele está fazendo, ele está desvalorizando o dinheiro, né? E as pessoas não costumam entender bem o que é inflação, né? Mas a forma mais comum dela ocorrer é justamente em virtude, né, da impressão de dinheiro pelo governo, né? Sem que haja alteração da produção ou até mesmo com a diminuição da produção. E nesse último caso, né, o dinheiro desvaloriza muito mais ainda, né? E ainda gostaria de dizer, né, que forçar a produção pela mão do Estado também não foi uma boa ideia. Nunca teve sucesso isso. Gostaria, né, de indicar um livro bastante interessante em que há, né, esse estereótipo do esportista relacionado, né, a uma competição, né? O livro chama-se Os Papéis que Vivemos na Vida, de Claude Steiner. É um livro interessante, fácil de ler aí, bem bacaninha para vocês, tá? E era isso que eu tinha para falar hoje, pessoal. Agora eu vou dar a nossa clássica recomendação na arte, né? E a primeira recomendação que eu gostaria de fazer, né, para ver como essa questão da competitividade, né, pode ser questionável, você pode assistir, né, os vários filmes de Rocky Balboa com Sylvester Stallone, inclusive denunciando, né, as possíveis lesões nas cabeças dos boxeadores, né, que de tanto levar porrada na cabeça, às vezes tem lesões graves na cabeça do cara, né? E até mesmo depois a pessoa ter ganhado dinheiro e prestígio, algum tempo depois a pessoa volta à miséria, né? E eu gostaria também de indicar outros dois filmes, né? O primeiro seria O Homem Bicentenário, né? Para abordar a questão, né, da inteligência artificial, né? E até onde, questionando, né, até onde os limites, né, vão chegar, né, para as máquinas, né, e os robôs, né? E o último que eu gostaria de recomendar seria A Revolução dos Bichos, basicamente para entender, né, como funciona o processo de corrupção, né, dentro de um regime comunista, né? Então, era isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Se você gostou, dê o seu like, ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar alguma coisa aí embaixo, comenta aí que a gente responde na medida do possível. E se você quiser ajudar a gente, dá uma forcinha, né, compartilha aí. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.